Então, eu acho que essa é uma diferença muito tênue, assim, é uma linha muito fininha do que de fato seria a travesti e a transexual. E aí, tentando fazer uma analogia disso, a gente poderia fazer a mesma pergunta de diferença, qual seria a diferença entre uma mulher branca e uma mulher preta? E aí, a princípio, a única diferença dela seria a cor da pele, né? Que esses fenótipos causam algumas diferenciações dentro dessa estrutura, mas basicamente se você olha uma mulher branca e uma mulher preta, as duas são mulheres, né? E ponto. Não se questiona se uma é mais mulher ou não do que a outra. Lógico que a gente não vai falar de racismo, né? Mas se fosse tentar analisar a diferença da travestilidade e da transexualidade, seria basicamente essa também. Não se tem uma diferença tão marcante a ponto de você conseguir identificar essa é travesti, essa é transexual. O que as pessoas muitas vezes não conseguem conceber e não conseguem entender é que a identidade de gênero, ela é autoafirmativa. Então não sou eu que tenho que dizer quem a outra pessoa é. Eu preciso entender quando essa pessoa me fala quem ela é. Então se ela se apresenta para mim enquanto uma travesti, eu vou respeitá-la enquanto uma travesti. Se ela se apresenta para mim enquanto uma transexual, enquanto uma mulher transexual ou enquanto uma mulher travesti, eu acho que o que a gente precisa entender é que elas fazem parte de um gênero feminino. Precisaria prestar atenção de como essa pessoa se apresenta para mim. E aí algumas pessoas vão dizer assim, mas a travesti é aquela que não quer fazer a cirurgia e a transexual é aquela que fez a cirurgia. Isso é uma balela, não é verdade isso. Porque a transexual também pode não querer fazer a sua cirurgia, né? E aí, sei lá, a gente pode colocar várias cirurgias dentro desse contexto. Lógico que quando as pessoas falam de cirurgia, e aí a comunicação tem uma parcela de culpa gigante dentro dessas explicações, porque a comunicação sempre vem com uma ideia de que ela vai simplificar e explicar tudo para que as pessoas entendam, mas tem coisas que não são simples de entender. E a gente não pode partir do pressuposto que as pessoas são tão ignorantes que elas não vão conseguir entender as complexidades. E quando a gente vai falar de travestis e transexuais, a gente precisa entender que há uma complexidade também dentro disso. Mas não é uma cirurgia que define quem é a travesti e quem é a transexual. Porque quando as pessoas me olham, né, elas não sabem. Elas podem até subentender qual é a minha genitália, mas elas não vão saber se elas não veem. E aí são pouquíssimas pessoas que vão conseguir ver isso. Porque para a pessoa chegar a ver, ela vai precisar se relacionar comigo. E aí se relacionar de uma forma sexualmente falando, né? Não necessariamente viver comigo. Porque ela pode viver a vida inteira comigo, mas ela pode nunca me ver pelada, nunca me ver nua. E aí se ela não me vê, ela nunca vai saber ou entender a genitália que eu tenho. Ela pode até subentender, mais uma vez marcando isso. Mas não é isso que me faz uma travesti ou uma transexual. E aí as pessoas, muitas vezes, elas se apegam nesse detalhe com quem vê que é isso que define. E lógico que a gente entende que dentro dessa prerrogativa, a gente acaba marginalizando ainda mais a travesti dentro desse contexto. Porque aí o fato da travesti, muitas vezes, afirmar que não quer fazer uma cirurgia, né? Porque as pessoas transexuais, elas ainda ficam nesse percurso. Algumas dizem que querem, outras dizem que não, mas grande parte das travestis afirmam que não, que elas não querem fazer uma cirurgia de readequação sexual. Elas podem até fazer uma modificação no corpo, de colocar um silicone, de ter uma prótese. Prótese é mais uma ideia de, né, ascendência aí, porque infelizmente elas passam por uma questão de uma ingestão de um silicone industrial, que não é um silicone apropriado para o corpo. E aí não porque elas querem fazer isso, mas é porque a gente não tem nenhuma política pública que favoreça essas pessoas para fazerem essa modificação. Então, assim, o fato das pessoas não entenderem que a minha identidade de gênero não tem a ver com a minha genitália é que complica muito esse entendimento, esse contexto. E aí a travesti acaba sendo marginalizada por isso, porque em muitos contextos ela afirma que ela vive bem com o corpo dela e com a genitália dela, e a genitália dela não é um problema.
E aí, por a gente viver numa sociedade binária, onde que quem tem um pênis é homem, quem tem uma vagina é mulher, a gente acaba entendendo a travesti, muitas vezes, como homem dentro desse contexto. E aí, lógico, eu falo a gente porque eu estou generalizando, né? Mas é uma parcela, vamos dizer, uma maioria que entende desse jeito, mas tem uma parcela que não, que entende que o fato dela ter um falo, dela ter um pênis, não coloca ela automaticamente dentro de um universo masculino.